Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e a gente vai hoje fazer uma meditação voltada para trabalhar pensamento obsessivo. Então, na semana passada a gente ficou conversando aqui por 1 hora, buscando vários pontos, esclarecendo, trazendo exemplos do que é um pensamento obsessivo e como que ele interfere na nossa vida nas diversas linhas de trabalho. Então, o pensamento obsessivo é uma coisa muito básica que todos nós temos e que nos tortura. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam com aquele pensamento que não sai da cabeça e acabam desenvolvendo uma insônia, porque na hora que vai dormir o pensamento não sai. Tem gente que desenvolve crises de ansiedade, porque aquilo vai agravando, pessoas entram em processos de paranoia. Tudo começa com pensamento obsessivo. Então, você tem um pensamento obsessivo e aquilo, vamos ver uma coisa assim, vai cair um raio na minha cabeça. E você fica com aquele pensamento obsessivo, vai cair um raio, vai cair um raio, vai cair um raio, vai cair um raio, daqui a pouco ele vira uma paranoia, e daqui a pouco eu estou com taquicardia porque vai cair o raio, eu estou com a mão suando porque vai cair um raio, eu estou enlouquecendo porque vai cair um raio na minha cabeça. Então você começou a contar uma mentira para você mesmo, você acreditou naquela mentira, e a partir daquele momento aquela mentira é uma verdade, e a coisa vai se agravando. Isso que eu estou falando não é uma metáfora, nem é vamos dizer assim, uma forma de tentar se expressar. Não, é algo real, isso acontece mesmo. Então, o pensamento obsessivo pode trazer uma gastrite, uma úlcera, um problema intestinal, ele pode trazer uma série de problemas na vida da gente. E boa parte das pessoas não tem capacidade de sair desse pensamento obsessivo. Às vezes a gente tem um pensamento obsessivo e ele tem uma duração. Aí você pessoas conseguem se livrar desse pensamento obsessivo por meia hora, por 2 horas, por 2 dias, por 10 dias, por 1 mês. E tem gente que passa uma vida inteira carregando aquele pensamento obsessivo. E tem pensamentos obsessivos que eles vêm e vão. Então você está com um pensamento obsessivo, daqui a pouco aquilo volta de novo. Aquele meu amigo não podia ter feito isso comigo. Isso é um pensamento obsessivo. E aquilo fica, caramba, por que ele fez isso comigo? Ele não podia ter feito porque eu sou legal, porque eu sou bom, sou camarada com ele não deveria ter feito, por que ele fez, e por que ele fez, e por que ele fez, beleza. Aí passou 2 dias assim com aquilo na cabeça, eu não conseguia dormir direito, e estava sentindo mal, o estômago doendo, beleza, passou. Passa 1 mês, mas aquele meu amigo não podia ter feito isso, por que ele fez de novo, como é que foi, aquela coisa, e fica aquilo na cabeça de novo. Então, existe pensamento obsessivo que vai numa sequência e enlouquece a pessoa, tem pensamento obsessivo que vai e volta, e lembrando que todo pensamento obsessivo tem raiz numa violência recalcada. Então aconteceu antes o quê? Algo que você queria falar, que você queria explodir, que você queria jogar para fora, e por algum motivo você não pôde fazer isso, por uma questão educacional, por uma questão religiosa, por uma questão de hierarquia, por uma questão, de espaço que você estava ocupando ali, que você não pôde falar o que você gostaria de falar. Então você jogou isso para dentro. Isso vai trazer um pensamento obsessivo. Esse pensamento obsessivo pode trazer um processo de compulsão, lembrando que compulsão é aquilo que você não controla. Então, se eu controlo, se eu faço o que eu quero, não é compulsão. Se eu não controlo, então é compulsão. Eu gostaria de parar de fumar e não consigo parar. Isso é uma compulsão. Gostaria de parar de beber e não consigo parar de beber. Isso é uma compulsão. Então, isso vem lá da violência recalcada, pensamento obsessivo, compulsão. Isso pode trazer também aquilo que a gente chama de transtorno obsessivo-compulsivo, que são os TOCs. Então, você pode ter essas manias e pode ter... E o TOC não é só uma maniazinha, não. É algo que em algumas situações torna-se uma patologia bastante grave. Ok. Tudo isso a gente conversou na semana passada, eu só fiz voltei um pouquinho no tempo para poder a gente adentrar na nossa meditação de hoje. Tá, Davidson, e na meditação de hoje o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, para você aprender a lidar com pensamentos obsessivos, e todos nós temos pensamentos obsessivos em maior ou menor grau, você precisa parar para olhar para o pensamento obsessivo, que foi o que a gente fez na semana passada. E a gente precisa fazer o quê? Muitas vezes nós nem sabemos o que é, a maioria das pessoas não sabe que existe o tal de pensamento obsessivo. Então eu posso achar que é o Davidson que está pensando aquele negócio. Não, o Davidson está pensando que o raio vai cair na minha cabeça. O raio vai cair na minha cabeça, Isso é o Davidson que está pensando. Não é o Davidson. É uma informação intrusa, tá? É algo externo que está na minha cabeça como se fosse uma furadeira.
Então isso não é algo natural do Davidson. A partir do momento que você identifica isso, é o primeiro passo. Porque se você não identificar, então você não tem problema. Você não tem pensamento obsessivo. Você vai fazer o quê com um negócio que você não tem? Então, tá, já sei que eu tenho esse tal do pensamento obsessivo. Legal. E aí? Aí é o momento da gente conseguir, tá? E muitas vezes não se consegue. Tem pensamento obsessivo que ele é tão intenso, é tão forte, que você não vai conseguir aplicar a técnica que a gente vai passar hoje, que é a técnica mais simples, que é você parar, fazer inalações profundas e você vai ficar alternando entre fugir do pensamento obsessivo e enfrentar o pensamento obsessivo. Essa técnica serve para as duas coisas. Muitas vezes a gente vai precisar fugir do pensamento obsessivo. Por que fugir? Por que não enfrentar? Porque às vezes a carga é muito pesada e você precisa fugir daquele pensamento para você aliviar um pouco a sua tensão emocional. Mesmo porque as nossas sinapses cerebrais elas vão acontecer de forma melhor se a gente estiver menos ansioso. E se você está imerso numa convulsão cerebral pelo pensamento obsessivo, como é que você vai sair dele? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer e observar a situação que você está vivenciando é para você sair desse pensamento. Como é que você sai? Observa a sua respiração, concentra-se na sua respiração, foca na sua respiração. Então como é que vai funcionar isso aí? Eu estou aqui relaxado, tranquilo, ou não, estou em outro local, estou dirigindo o meu carro, eu estou fazendo alguma coisa, estou conversando com alguém e eu vou colocar a atenção na minha respiração. Aí vai vir um pensamento, Davidson, vai cair o raio na tua cabeça. Tá, beleza. Volta para a respiração. Davidson, vai cair o raio na tua cabeça. Volta para a respiração. Vai cair o raio. Volta para a respiração. Concentra-se na respiração. O que você está fazendo? Você está fugindo do pensamento obsessivo. Você não está enfrentando. Tá? Então, comecei a lembrar daquele pensamento que está me angustiando. Eu respiro, me concentro na respiração. Se eu conseguir colocar a minha concentração na respiração, o pensamento obsessivo vai parar de me atormentar. Eu não vou conseguir pensar nele. Quando nós estamos focados na respiração, nós estamos no agora, não estamos nem no passado, nem no futuro, nada interfere na nossa vida. Eu vou dizer mais, se a gente soubesse fazer isso, não precisaríamos nem estar aqui. Porque não existe angústia, não existe trauma, não existe depressão, não existe nada disso se você não estiver no agora. A gente só está aqui estudando psicanálise porque a gente não sabe ficar no presente. E quanto mais você conseguir ficar no presente, melhor vai ser o resultado que você vai obter de tratamento de qualquer tipo de trauma e questões do gênero. Então vamos lá. Tá, Davidson, você explicou como é que foge e como é que enfrenta. Como é que enfrenta? Você continua observando a sua respiração e você vai olhar para o pensamento obsessivo. Você não vai mergulhar no pensamento obsessivo. E por que você não vai mergulhar? Porque você está concentrado na respiração. O fato de você estar com foco na respiração faz com que você não mergulhe no pensamento obsessivo, com que ele tome conta de você, com que ele vire você. Então o pensamento obsessivo daqui a pouco é o próprio Davidson. Já não é mais um pensamento externo, é o Davidson. Então eu foco na respiração, observo e volto. Beleza. Então a partir de agora eu vou parar com a gravação, que eu só queria deixar esse recado para o pessoal de casa entender como é que funciona esse processo. E tá, Davidson, mas o que você vai fazer com o pessoal que está aqui no ashram? Nós vamos agora meditar. A gente vai parar, vai relaxar o corpo, vai fazer inalações profundas e vamos fazer esse exercício. Sem música, porque a música nesse caso ela pode fazer com que você se disperse mais do teu foco, tanto do foco da respiração quanto do foco do pensamento obsessivo. E depois eu vou permitir, ou seja, nós vamos permitir que venha esse pensamento obsessivo. Deixa vir, se você lembrar de algum, deixa vir. E você vai olhar para o pensamento obsessivo. Os budistas dizem que esse olhar é como um olhar de uma mãe cuidando de um filho pequeno. Então imagine uma mãe e os filhos brincando ali, filhozinho pequenininho, 2, 3 anos, brincandinho ali em volta da mãe, e a mãe está sentadinha olhando para o filho, tá? Então é esse olhar de mãe que a gente precisa aprender a ter com o nosso pensamento obsessivo. Ah, mas eu vou julgar, eu vou condenar, eu vou deixar isso avançar? Não, eu só vou observar. Ah, aquele meu amigo fez algo que não deveria ter feito porque ele é filho da P, não sei o quê, blá, 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 blá. Não, não é esse. A gente não avança no pensamento obsessivo.
Observe que é olhar de mãe. Então você só olha para o pensamento e volta para a respiração. Olha para o pensamento e volta para a respiração. Talvez vocês me perguntem, tá, Deus, mas isso traz resultado? Isso é uma análise? É uma análise e traz resultados. O simples fato de você observar. Nós temos uma condição de percepção inconsciente que é muito maior do que a percepção consciente. Então você não precisa fazer cálculos, você não precisa criar uma história. O simples fato de você observar já faz com que haja uma compreensão em cima daquele pensamento obsessivo. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu desligar o vídeo aqui? Não? Joia? Então a gente vai desligar o vídeo. Eu agradeço você que está assistindo esse vídeo até o final. Coloque aí nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo. Convido você também a vir aqui conhecer esse nosso espaço, a participar com a gente, a estar conosco aqui meditando no Ashram. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Tchau.